De Fox, nós vamos agora até a Academia do Verdão. Tá aí o André Cavalcante, o nosso repórter. O André, boa tarde. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte aqui. Hoje, no Boa Noite Fox, a partir das 9 da noite, viu, André? Vocês vão ficar sabendo por que o Romário não jogou no Palmeiras. Ah, é? É. Opa. Vocês sabiam disso? Que houve uma proposta? Sabia, André? 99 o Palmeiras não ganhou o Libertadores da América? Ganhou. Ganhou o Libertadores. O Filipão. Então, e o Palmeiras tinha a intenção de ter o Romário no time para o Mundial. Para o Mundial. Então fica esta interrogação na cabeça do André, na minha e na sua em casa, do Ribeirão também. Na nossa. Da Karine. De todos. Você aqui. também? Sim. E nós vamos saber hoje no Boa Noite Fox a partir das 9. Tudo bem, André? Conte coisas pra gente então, tudo bom? Tudo bem, Nivaldo Preto. Fiquei imaginando agora a defesa do Manchester United naquele ano de 99, imaginando como é que seria a marcação para cima do Romário. Infelizmente, para o torcedor palmeirense, isso não aconteceu. Como vocês podem reparar, a gente está aqui do lado de fora da Academia de Futebol da Barra Funda, CT do Palmeiras, para acompanharmos as atividades dessa segunda-feira. Na verdade, acompanharmos a entrevista coletiva que já aconteceu, entrevista coletiva do lateral direito Jean. Em seguida, tivemos ali um pouquinho de acesso à chegada dos jogadores ao gramado do CT, um comecinho de aquecimento, e aí a gente já foi convidado a sair do CT, a deixar o CT para essa parte de fora aqui, justamente para o técnico Eduardo Batista ter mais privacidade com os seus jogadores. Palmeiras eliminado no Campeonato Paulista, todo mundo sabe, foi no sábado contra a Ponte Preta no Allianz Parque, mas na Libertadores, mudando a tradicional chavinha para outra competição, mudando essa chavinha para a Libertadores. A equipe vai muito bem, obrigado. O Palmeiras é líder do grupo 5 da Libertadores com 7 pontos, 1 ponto à frente do George Wilstermann da Bolívia e está à frente também do próprio Peñarol, que é adversário da próxima quarta-feira. Palmeiras tem 7, George Wilstermann tem 6 pontos, Peñarol tem 3 e em último lugar desse grupo 5 está o Atlético Tucumã da Argentina com apenas 1 pontinho conquistado. Portanto, o Palmeiras tem uma situação quase que confortável na Libertadores, se bem que eu utilizei o termo quase, porque na Libertadores não tem muito disso, tanto que o jogo dessa quarta-feira é encarado como um jogo de risco, ou pelo menos um jogo muito difícil por aqui, pelo lado brasileiro dessa disputa. Quase que uma continuação do jogo entre Palmeiras e Peñarol, realizado 2 semanas atrás no Allianz Parque. Todo mundo se lembra também, um jogo muito aguerrido, muito pegado, tenso, com provocações por parte dos uruguaios. Palmeiras foi fazer o gol ali praticamente no último lance da partida, conseguindo uma vitória importante. Dudu foi expulso e o Dudu, inclusive, é desfalque para esse jogo em Montevidéu. A única baixa do Palmeiras para essa partida. O técnico Eduardo Batista tem várias opções, possibilidades para substituir o Dudu. A possibilidade mais ofensiva seria, por exemplo, colocar o William e ali pelo lado esquerdo do meio-campo do Palmeiras para formar uma dupla de ataque, William com o Borja. Só que o Borja vem num momento delicado, ou pelo menos difícil com o torcedor, saiu irritado do jogo contra a Ponte Preta, deu um chute num copo d'água ali, demonstrando toda a sua irritação por ter sido substituído pelo próprio William. Então não seria uma surpresa se o Eduardo Batista optasse pelo William no começo do jogo no lugar do Borja, o William começando como titular. E nessa ausência aí do Dudu, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso nesse jogo contra o Peñarol na semana retrasada, o que pode pintar, claro que a gente vai ter que acompanhar os passos da equipe comandada pelo Eduardo Batista, mas o que pode pintar é uma escalação mais preocupada com a defesa, uma preocupação mais recheada no sentido da marcação, e aí nesse caso pintaria o Thiago Santos, mais um volante para segurar o ímpeto dos uruguaios. Como o treino de hoje foi fechado, amanhã o que se espera é uma atividade leve lá no Uruguai, o mistério deve rondar a escalação palmeirense até momentos antes da partida da próxima quarta-feira. Jogo duro, jogo de fase de grupos, mas com aquela pitada de Libertadores que lembra sempre um jogo quase que de mata-mata, um jogo eliminatório. Falei que a gente já acompanhou a entrevista coletiva de hoje, vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o lateral direito Jean. O que a gente tinha para lamentar, a gente já lamentou, né? Mudamos totalmente a nossa postura no segundo jogo, né? Isso foi bem nítido, não só a gente ali dentro, mas os números que se diziam também, né, depois do jogo.
E a gente ficou muito feliz devido ao volume do jogo e tudo, devido às chances criadas. Isso mostra que realmente passou, né? Ficou para trás, não podemos mais repetir aqueles 20 primeiros minutos, né? Que foi o primeiro jogo contra a Ponte. Mas com certeza já lamentamos, já passou e agora é pensar aí e começar uma história bacana aí daqui para frente. A gente precisava não só de 1 ou 2 gols, e sim de 3 no mínimo, né? Então eu acho que entra aí um pouquinho da ansiedade, qualidade, né? Todos os nossos atacantes, todos os nossos jogadores de frente ali têm essa qualidade de finalização, têm esse poder de finalização muito boa. Então eu acho que é mais cuidar o emocional, principalmente, né? É claro, né? Nunca é demais trabalhar, nunca é demais treinar aquilo que mais está fazendo... aquilo que a gente mais está errando, né? No caso é acertar o gol, acertar a finalização. Então a gente vai trabalhar. No meu caso, nunca é demais trabalhar cruzamentos, marcação, né? Mas eu acho muito importante que nós estamos criando. Eu acho que isso é muito bacana, é muito bom, né? Para o nosso rendimento, para o nosso crescimento e para aquilo que a gente almeja daqui para frente na Libertadores, né? Então eu acredito que isso vai acabar melhorando aos poucos, né? Gradativamente a gente vai melhorar muito no quesito de finalização. A gente está num momento decisivo, né? Estávamos aí, agora tem mais 2 jogos aí, né? Importantíssimos. Eu acho que é cedo, cara. Ele, mostrou aí a força que ele tem, né? Mostrou o nome de peso que ele tem. Tanto é que foi muito difícil para ele poder estar vestindo a camisa do Palmeiras hoje. Eu acredito que exige uma adaptação, né? Não é fácil você chegar de outro país sem conhecer o país que você tá entrando, está começando a trabalhar. Então eu acho que exige um certo tempo, sim, mas o torcedor normalmente é assim, né, cara? É mais ansioso do que a gente, né? Tem uma ansiedade maior ainda do que a nossa, principalmente eles querem ver o resultado muito rápido, né? Então eu acho que é necessário um tempo para ele, não só o torcedor, mas nós também, né? Queremos ver o Borja aí fazendo gols, né? Desde quando chegou, ele já chegou fazendo gols e tudo. Mas eu acredito que ele tem muito a crescer, é um grande jogador. Essa ansiedade do torcedor aí é normal. Tá aí, portanto, a palavra do lateral direito Jean, falando sobre Borja, colombiano que começa a ter uma leve contestação por parte do torcedor. Os números do Borja não são tão ruins assim. Ele tem 11 jogos pelo Palmeiras nessa temporada 2017, 11 jogos, 4 gols, mas nenhum gol marcado pela Libertadores. Por isso, não seria de se estranhar, repito, que o Borja comece esse jogo de quarta-feira no banco de reservas e o William comece essa partida como titular. Na parte interna do CT, na parte interna da Academia de Futebol da Barra Funda, CT do Palmeiras, nesse momento acontecendo a atividade mais importante, visando essa preparação para o jogo contra o Peñarol na próxima quarta-feira. Muito mistério, Palmeiras realiza essa atividade. Às 6 horas da tarde de hoje tem o jantar, às 7 horas jogadores já se deslocam daqui da Academia de Futebol no ônibus, levando a delegação para o aeroporto de Guarulhos. O embarque está previsto para as 9h50 saindo de Guarulhos, chegada em Montevidéu, capital do Uruguai, por volta da 00:30. Jogadores chegando no hotel que vai servir de concentração para o Palmeiras por volta da 1 da manhã, mas isso já vai ser missão para o nosso colega, o repórter Fernando Caetano, que já está inclusive em Montevidéu para recepcionar a delegação brasileira. Essas as informações da segunda-feira palmeirense, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, André, eu gostaria de conversar com você agora e o Ribeirão a respeito da possibilidade de mudança, então, do time do Palmeiras para esse jogo contra o Peñarol. E para a gente fazer esse exercício, eu gostaria que vocês dois citassem quais são as opções que o Eduardo Batista tem. O André está dizendo aqui que pode acontecer a entrada do Thiago povoar Santos, mais o meio de campo do time do Palmeiras no lugar do Dudu. Exatamente. Quais são as outras opções que ele tem, André, no banco de reserva? Jogadores que estão à disposição do Eduardo Batista.
Ele tem várias opções, o elenco do Palmeiras é recheado, mas nada que se encaixe melhor do que essas possibilidades que eu citei. Por exemplo, ele poderia utilizar o Alexandro como centroavante de ofício, mas aí estaria sendo incoerente com as alterações que ele tem feito nos últimos tempos. Poderia utilizar, por exemplo, o Michel Bastos no meio-campo, aí sim, há uma alteração que ele vem fazendo, ele poderia, em vez de recuar muito o time ou utilizar um jogador muito de marcação, que é o caso do Thiago Santos, ele começa o jogo com o Michel Bastos, que é um jogador que tem uma saída um pouco melhor. Mas não são muitas as variáveis nesse momento, pelo menos observando o que o Eduardo Batista tem feito nos últimos jogos, seria mais ou menos por aí. Ou o William ou o Borja no ataque, no lugar do Dudu, podendo entrar ou o Thiago Santos ou o Michel Bastos. Thiago Santos uma possibilidade, uma opção mais defensiva, e a opção pelo Michel Bastos, uma atitude mais de sair para o jogo, mas tudo isso levando em conta, claro, o fato do Palmeiras jogar fora de casa e o Peñarol com uma boa possibilidade de ter que propor o jogo, de pressionar o Palmeiras. Por isso a gente tentando fazer essa leitura a respeito do Eduardo Batista, a opção de fechar um pouco mais a casinha soa razoável, pelo menos nesse momento. Ribeirão, o que você entende ser o melhor para o time do Palmeiras, com todo esse destaque que o André deu do Palmeiras jogar fora contra o Peñarol? Eu acho que essas duas possibilidades são muito interessantes, né? Você colocar o Thiago Santos para fechar um pouco mais e liberar um pouco mais o Tietê. O Tietê ficaria mais livre também para atacar quando o Palmeiras tivesse a bola, com dois jogadores protegendo ali melhor a defesa, até pelos contra-ataques, né? O Peñarol, apesar de jogar em casa, não acredito que vá agredir tanto o Palmeiras, imaginando, né, que o contra-ataque do Alviverde também é muito forte. A opção do Michel Bastos é muito interessante também, porque o Michel sabe fazer essa função de marcação e também tem um poder muito forte ofensivo, além da bola parada. O Dudu é o jogador da bola parada nesse time do Palmeiras e o Michel Bastos pode fazer essa função também. Então, acho que as duas possibilidades são interessantes. Eu optaria pelo Michel Bastos. Você não muda muito o jeito de o Palmeiras jogar e você ainda tem um jogador importante nessa parte ofensiva. O Borja, para mim, acho que deve continuar como titular, e aí o William poderia até fazer a função de lado do campo, que foi do Roger Guedes nesse último jogo, né? Então, eu não acredito que o Eduardo tire o Borja de campo agora, até pela situação que houve nesse jogo contra a Ponte Preta, né? Se tira o jogador do time agora, vai dar a entender realmente que o jogador não está correspondendo. Isso pode até piorar a situação do Borja. Aliás, o que chega aqui, Karine, para a gente? Chega até uma sugestão do nosso telespectador também, que está participando da discussão em relação ao Palmeiras. O Glauber Caiola colocou o seguinte aqui na hashtag Boa Tarde Fox, está na nossa tela. Será que não seria a hora de mudar o atacante do Verdão com o Rafael Marques e o William? Rafael no pivô, abre a defesa para o Bigode. Essa é a sugestão dele. Bom, tá aí a sugestão, né? E o Ribeirão acabou de falar a respeito dessa mudança também. Vamos voltar aqui com o André Cavalcante. Muito obrigado ao Glauber pela sugestão, palpite, opinião dele. André, muito obrigado pelas informações do Verdão. Então, hoje, a partir das 9 da noite, você vai saber por que o Romário não vestiu a camisa do Palmeiras no Mundial de 99. Tá certo, André? Beleza, Preto. Só dando um recado para o Glauber, que deu essa sugestão de montagem da equipe titular do Palmeiras. Tem um detalhe sobre o Rafael Marques que é importantíssimo. O Rafael Marques joga mais pelos lados do campo, já jogou eventualmente de pivô, mas já conversei com o Rafael Marques algumas vezes e ele diz que não se sente confortável para ter esse tipo de atuação, de posicionamento, jogando de costas para a defesa. Então isso deve ser pesado também pelo Eduardo Batista. Rafael Marques prefere jogar pelos lados do campo, apesar de muita gente ver no Rafael Marques um cara que poderia cumprir essa função. Perfeito. Mas, beleza, essas informações da segunda-feira palmeirense, Preto. Legal, bom ter o André, porque o André esclarece tudo pra gente, ele está nos bastidores, ele convive, né, com técnicos e jogadores, sempre conversando e traz informações novas. André, grande abraço, qualquer nova informação do Verdão, estamos aqui no Boa Tarde. Valeu, André, muito obrigado. Então o André trouxe informações do Palmeiras, lembrou também que o Palmeiras viaja hoje à noite, treina e viaja hoje para Montevidéu e lá se encontra com o Fernando Caetano, nosso repórter, que já está em Montevidéu esperando a chegada do Palmeiras no jogo que nós vamos mostrar na quarta-feira pela Conmebol Libertadores Bridgestone contra a equipe do Peñarol.